Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Vamos verificar aqui essa leitura, né, referente ao uso do goniômetro simples. Bom, quando se é um caso desse de goniômetro simples, a gente tem que ficar atento com duas possibilidades, né, em questão de seleção, concurso, enfim. Primeiro é quando ele vem assim, né, sem indicação de referência, né, sem indicação de referência ali no que diz respeito ao ângulo, e quando tem a indicação de referência, né? Nesse caso, referente a essa não indicação do ângulo, a gente pode ficar atento ali com base nas alternativas. Normalmente não vai vir as duas alternativas de referência. O que é que eu estou querendo falar? Imagina o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Essa linha de referência aqui do goniômetro, se a gente for observar pelo instrumento, ela seria essa daqui, né? Então, tendo uma base aqui na horizontal, a gente teria basicamente duas aberturas para ângulo, né? A gente teria não, né? Tem essas duas aberturas, né? Que no caso seria essa abertura aqui menor do que 90, e essa outra abertura aqui, né, maior do que 90 graus, né? Que 90 graus. Então, o que é que a gente tem que ficar atento, né, referente a essa indicação aí de leitura? Vamos lá. Primeiro ponto, a referência, né, menor do que 90 graus é normalmente a indicação, né, quando se cobra questões dessa que não tem referência da abertura do ângulo. Quando eu digo abertura do ângulo, esse tipo de abertura aqui que eu estou mostrando, né, no caso seria ou essa abertura ou essa, né? Então, quando não vem indicação, normalmente vai pela menor, né? Pela indicação ali menor do ângulo. Por que eu estou falando isso, né? Imagina o seguinte, imagina aqui que seja um quadrado. Deixa eu colocar aqui de vermelho. E você vai medir aqui o ângulo dele. O que é que vai acontecer? Qual o ângulo desse elemento? 90 graus, né? Ele está aí com o ângulo reto, então seria 90 graus. Vamos agora imaginar o seguinte, vamos supor que você tem um elemento como esse aqui. Vamos fazer aqui um elemento qualquer. Um elemento como esse aqui. E você vai fazer análise referente ali, análise angular do mesmo. Se você traçar linhas de referência, você sempre vai ter ângulos menor do que 90 graus. Exemplo, que a gente teria uma linha de referência, né? Aqui você teria uma linha de referência, você teria um ângulo menor do que 90 graus. Externo à peça, onde teria o apoio aí do goniômetro. E isso vale aí para os outros ângulos, né? Para os outros ângulos aí de referência, né? Você acaba sempre tendo ali um valor, né, com tendência a menor do que 90 graus se você traçar a linha de referência, né? Se você traçar a linha de referência, então você acaba tendo essa indicação. Só que quando você tem, na questão, né, referente ao goniômetro, a indicação do ângulo, você tem que ficar atento lá com a indicação do ângulo, né? Para resumir, nesse caso aqui que não tem a referência, ele seria essa indicação aqui menor. Nesse caso aí marcando 62 graus. Né? Seria 62 graus aqui a indicação do valor do ângulo. A resposta aqui no caso seria 62 graus. Né? É a resposta correta para ele. Só que o que acontece? Se você tem a indicação da abertura, né, referente à peça, você pode ter a indicação dessa outra abertura aqui. Né? Então, se você tem essa referência aí, com base nessa referência que você vai medir. Né? Então, deixa eu até apagar aqui, para traçar de novo. Colocar aqui, colocar de amarelo aqui, ó, de vermelho a referência. Então, se você tem essa abertura aqui, ó, só para confirmar aqui 62 graus, né? A gente dá para observar aqui a linha dos 60, 61, 62 graus aqui na sequência. Então, se você tem essa a indicação de um ângulo que é a abertura oposta, né, como esse caso aqui, você tem que ficar atento com o seguinte, né? Exemplo, eu vi muita gente se confundir com isso, né? Nesse caso aqui, se você for fazer análise inversa, você teria aqui 70, 75 e no caso aqui mais 3, iria para 78. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse essa indicação aqui de ângulo e você respondesse, tivesse lá nas alternativas, né, 78. Se você marcar 78, né, vai estar errado. Observe o seguinte, 78 é menor do que 90. Como é que você vai ter uma abertura como essa, que é maior do que 90 graus, com um resultado menor do que 90 graus? Né? Não faz sentido.
né? Então, nesse caso, você tem que ficar atento com o seguinte, a leitura, né, se tivesse essa referência, ela seria 90, né, 90 graus, mais esse complemento aqui, né? Então, no caso, você teria do 90 aqui para 80, 10 graus, mais 10 graus aqui do 80 para o 70, aí já você teria 20 graus, mais o 8, que seria esse aqui, né? Então, você teria mais 90 mais 28 graus, né? Então, não seria 78, seria 90 mais 28 graus, que nesse caso aí dá 118 graus, né? 118 graus. Ou, né, você pode fazer até de forma mais fácil, é só pegar 180, que é a relação total, e subtrair aqui da marcação 62. Né? Então, aí que vai dar a mesma referência. Né? Então, nesse caso, se tivesse a abertura indicativa do ângulo sendo esse aqui, a resposta seria 118 graus. Né? Ou se tivesse a marcação também aqui desse outro lado oposto, seria 62 graus, como não tem lá a referência, 62 graus aí de indicação. Tá bom? Vamos ver aqui as alternativas. Está lá a alternativa C, 62 graus, referente a essa indicação aí do ângulo. Tá bom? Então, resposta correta, a letra C. Valeu!